O meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Se tu almeja poder, o Renascer dos Estrategistas está em promoção. Clica no primeiro link da descrição, só vai ficar até o final da semana assim. Você acha que realmente está no controle? Teria certeza em afirmar que você controla sua mente ao invés de ela que controla você? É necessário ser corajoso para chegar à borda do conhecimento humano, mas aqueles que o fazem hackeiam a própria mente. O potencial oculto do cérebro humano é girar a chave mental. Por girar a chave mental, entenda, tu é um sujeito que pode programar a tua própria mente. E antes da gente continuar, muito cuidado, quem aqui é muito sensível, fecha o vídeo, não continua nele. Por quê? Porque eu vou fazer algumas afirmações sobre coisas que eu estudo há algum tempo, sobre neurociência básica, que são afirmações meio que perturbadoras para alguns tipos de sujeitos. Então, se tu é meio sensível, fecha o vídeo, dá tempo, ok? Parte 1. Entendendo a mente. Pensar não tem limite. Imperadores, se algum dia alguém pregou uma peça enorme em vocês, foi em dizer que há limites para a virtualidade da mente. Não, não há. Isso é pura besteira. A mente de vocês é a única coisa que ultrapassa as barreiras do espaço-tempo, as barreiras dimensionais, as barreiras hipotéticas. Eu vou dar exemplos muito simples. Tu pode se imaginar vivendo ontem. Sabe o dia de ontem? Então, tu pode voltar no tempo. Dentro da tua mente, é claro. Porque a tua mente não tem uma barreira. Tu simplesmente retrocede algumas semanas para trás, alguns meses para trás, instantaneamente. Não há espaço-tempo dentro da mente. Outra coisa aqui, ó, quando eu falei em dimensões, não significam dimensões espirituais, significam dimensões ficcionais. Por exemplo, J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, ela tem toda uma dimensão do Harry Potter dentro da sua própria mente. George R.R. Martin, o escritor de Game of Thrones, ele tem toda uma dimensão de Game of Thrones dentro da sua própria mente. E há milhares e milhares e milhares de exemplos de sujeitos que têm dimensões inteiras dentro do seu próprio universo mental, que não são acessíveis a outras pessoas, é claro. E, por fim, a gente tem aqui as hipóteses. Um ser humano pode formular uma hipótese. Se eu agir assim, vai acontecer isso. Se eu agir assado, vai acontecer outra coisa. Se eu não tivesse feito uma coisa, talvez outra coisa teria acontecido. Então, não há limite para a virtualidade da mente. Não tem limites de pensamento. É muito fluido, é muito virtual a nossa mente, tá? Parte 2. Respostas e decisões. Suas respostas e decisões dependem do conjunto de informações que você tem. Conhecimento extra gera possibilidade de ação extra. Não é você que aciona novos pensamentos, mas sim novos pensamentos que mudam você. Aqui, algumas pessoas podem se apavorar, tipo, eu não sou eu? Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu menciono de vez em quando um conceito budista chamado Anatman, ausência de eu. O eu não existe, o eu é apenas um ego, um apego. A gente imagina que ele existe, mas não. Bom, a biologia moderna verificou que muito do nosso potencial genético está bloqueado por falta de experiências. Ou seja, tu é um sujeito, agora nesse exato momento, geneticamente, mas quando tu tiver uma experiência de, por exemplo, trocar socos com um boxeador em uma academia, se isso te intimidava antes, depois de passar por essa experiência, geneticamente tu vai se libertar para algo interior. Algo interior surge e tu muda um pouquinho. Ou, por exemplo, tu tem muito medo de conversar com garotas, tu consegue quebrar
este medo, geneticamente falando, haverá mudanças em ti, e aí tu começa a raciocinar diferente. Ou, por exemplo, tu tem medo de falar em público, vai lá e consegue, a partir desse momento, tu desbloqueou potencial dentro de ti, e esse desbloqueio vai te fazer pensar outras coisas. Então, todas as tuas respostas, as tuas decisões, vão depender do conjunto de informações que vocês têm. Portanto, leiam muito, assistam muitos documentários, investiguem muito a realidade, para que assim vocês sejam mais competentes na hora de decidir, responder, etc, etc. Parte 3. Modelos comportamentais. Vamos supor que tu nunca abriu um livro, tu apenas seguiu o que o teu pai falava, que era: vá pra escola. A escola não te ensinou muita coisa, então tu não aprendeu a praticar LMX, leitura, meditação e xadrez. Tu aprendeu que assistir futebol é prazeroso, abrir uma garrafa de cerveja e ficar lá abolesmado no sofá como uma pessoa sedentária. Ok, este é o teu modelo comportamental. Se não chegar alguém de fora e te falar: ler livros é bom, ler livros vai deixar você mais inteligente, faça exercício físico para diminuir a barriga, você deveria cuidar sua alimentação. Se não houver isso, tu vai se perpetuar nesse comportamento de futebol, cerveja, preguiça, dormir. Repete todos os dias isso. Alguns seres humanos que a gente conhece tranquilamente por aí viveram o mesmo dia centenas, milhares de vezes. Todos os dias. Trabalho, chegar em casa, abrir cerveja, futebol, ficar sentado, dormir. Trabalho, tudo se repete de novo. Então, pessoal, vocês não podem, se querem serem imperadores, se apegar aos modelos comportamentais que levaram vocês até aqui. O que levou vocês até aqui não vai fazer vocês ir para o próximo nível. Para ir para o próximo nível, tem que haver outros modelos comportamentais. Por fim, eu queria fazer uma indicação, uma dica pessoal minha aqui, que vem do Olavo de Carvalho, Riqueza do Imaginário. Riqueza do Imaginário é o seguinte: quanto mais cenas humanas tu tiver introjetado através de leitura, através de teatro, através de filme. Só que quanto mais complexo, é claro, for a trama que tu assistiu e captou, mais assertivo tu vai ser com as tuas escolhas. Um sujeito que lê muitos romances clássicos, que entra assim, ó, em profundidade nos dramas da psicologia humana, ele consegue tomar decisões mais assertivas. Eu tenho um exemplo que é muito bom. Um sujeito que nunca namorou e nunca leu nenhum romance ficcional de namoro. Ele vai ter 3 acertos e 25 erros. Agora, compara este sujeito que nunca leu com um sujeito que tá namorando, mas ele já leu 25 romances. Os grandes romancistas da história. Ele viu a mulher que brigou por isso e como um cara tratou ela. Ele viu outra cena em que o cara ignorou a família da mina, e isso era muito importante pra mina, e aí ela ficou magoada, tal. Então, o sujeito pegou 25 livros que trataram sobre essas questões. Mágoa, falar de forma impulsiva, traição, agir de forma impulsiva. Ele vai diminuir o coeficiente de erros dentro do relacionamento de forma muito drástica. Ele vai errar muito menos, porque ele tem mais riqueza de imaginário. Ele viu mais cenas acontecendo mentalmente. Então, ele tem o poder de comparação. Se eu fizer isso, posso magoar. Se eu não fizer isso, eu posso magoar. Ou se eu fizer isso, eu magoo. Se eu fizer isso, eu não magoo. Entenderam? Parte 4. Se libertar da Matrix. Aqui vocês terão que fazer uma escolha: viver a Matrix ou se libertar dela?
A Matrix é quando tu pensa em termos políticos, em termos de poder. O que eu penso sobre mim mesmo e o que eu quero que os outros pensem sobre mim. Por exemplo, eu nunca li nenhum livro e eu digo pra ti, não, eu sou muito inteligente, eu sei sobre política, só pra ti pensar que eu sei algo sobre política. Só que na verdade eu tô mentindo pra ti e pra mim, porque um ser racional diria o seguinte, não, eu não sei sobre política, eu nunca li, eu não estudei. Viver a Matrix é quando tu mente pros outros e pra ti. Quando tu fala a real, eu não sei, eu tenho que pesquisar, eu não posso ser preguiçoso, eu vou ter que ler mais. Aí tu não tá na Matrix, porque tu tá no campo de lidar com a tua própria ignorância. Todos nós somos ignorantes, todos nós não sabemos coisas, todos nós tivemos nossos cérebros raptados pela Matrix. Quantos aqui não pensam mal de sujeitos porque viram cortes nos Reels, no TikTok ou nos shorts do YouTube sobre o sujeito e aí já pensam, não, essa é a verdade, aquele sujeito lá é mau. Só que nem foram assistir às aulas, ou ler os livros, ou ver as palestras do sujeito, criaram apenas um preconceito, com base neste vídeo cortado especificamente para me passar uma imagem de que o sujeito é mau, então ele é mau absoluto. Quando tu tá na Matrix, tu acredita que um corte de TikTok é a real. Quando tu não tá na Matrix, tu vai lá e verifica. Quando tu tá na Matrix, tu vê uma matéria no jornal e pensa, é a real absoluta. Não vai lá pesquisar a fundo pra saber se era real ou não. O mundo, eu vou ser muito honesto com vocês, foi feito pra enganar vocês, foi feito pra enganar a mim. Inclusive, boa parte da minha vida, quando eu tava no lodo, eu seguia muito mundo. Eu achava que as notícias eram reais, eu achava que o TikTok era real. E aí, depois de um tempo, quando eu percebi que eu tava dentro da Matrix, eu consegui escapar. E tá na tua hora de decidir isso. Se tu decidiu escapar da Matrix, coloca nos comentários, Thiago, vou fugir da Matrix, ponto de exclamação.